Pô, já pensou em ter o seu próprio jogo de Sudoku e melhor ainda, criado por você? Se você nunca pensou, mas está louco de vontade ou louca de vontade de descobrir como, então deixa o play rolando que isso é só para os fortes. Se você é fraco, aperta esse stop e pula pro vídeo de como explodir uma torta no micro-ondas. Tá comigo aí ainda? Eu não esperava menos de você, hein? Então respira fundo, abre a sua planilha, pega um copo d'água e vem junto comigo para encarar esse desafio. Te vejo logo depois da vinheta. Muito bom te ver aqui e saber que você faz parte de quem não desiste no primeiro desafio. Primeiramente, eu quero saber se você já conhece ou já ouviu falar de Sudoku. Se você não conhece, eu vou te apresentar então. O Sudoku é um jogo para exercitar o seu raciocínio lógico. Sudoku vem de uma expressão japonesa que significa os dígitos devem permanecer únicos. E é exatamente isso que você vai construir aqui comigo hoje. Você pode perceber que eu tenho 3 quadrantes na horizontal e 3 quadrantes na vertical. E em cada um desses quadrantes eu tenho 9 quadrados pequenos. O propósito do Sudoku é que você preencha com valores que não sejam repetidos, números não podem se repetir dentro do quadrante e também não podem se repetir nas fileiras horizontais e verticais. Sua missão é incluir os números de uma forma que eles realmente sejam únicos, tanto nos quadrantes quanto nas fileiras horizontais e verticais. E aí você pode estar se perguntando, você está falando isso para todos? Sim, para todas as linhas e para todas as suas colunas. Nesse caso, nós estamos trabalhando com quadrantes que comportam 9 dígitos. Isso significa que o total da soma dos seus quadrantes é 45. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 9 e 5. Isso vai funcionar de forma idêntica para suas linhas e para todas as suas colunas. Como você pode ver aqui, eu tenho um verificador que observou que nessa linha eu burlei a regra. É o número 7, onde ele aparece nesse primeiro quadrante, na posição central, e ele aparece novamente aqui no último quadrante, na lateral direita. O importante dessa ferramenta que nós vamos construir é que ele ainda vai ajudar o jogador para que ele não inclua mais de um valor repetido por quadrante. Então, o auxílio será feito somente por quadrantes. Nas linhas verticais e horizontais, ele vai ter que verificar por conta própria. Então, se eu entrar aqui nesse quadrante superior direito, eu tenho somente um espaço vazio. Você pode observar aqui, nesse espaço vazio, ele aparece somente um dígito disponível para que eu possa incluir. Se eu vier aqui e eliminar, vamos supor que eu tenha incluído os valores, mas estão em posições erradas. Eu descobri depois, quando eu fui tentando montar e resolver o meu puzzle. Eu vou vir aqui no número 7 e vou excluir. Ele vai eliminar o meu validador, porque ele não sabe que você ainda não completou ainda todos os valores da linha. Ele só vai identificar se a linha está certa ou errada depois que você completar, e a sua coluna a mesma coisa. Somente depois que você completar todos os valores é que ele vai identificar se está certo ou errado. Então significa que o certo da linha é que você resolveu o seu puzzle, o seu quebra-cabeça por completo. Significa apenas que você está cumprindo a regra de manter os valores únicos na linha.
onde resolver colocar todos os números nas posições corretas é totalmente sua. Então, por enquanto, eu só estou passando para você a visão geral de como é que funciona o Sudoku. E você colocou o valor certo, inseriu com o valor certo, ele já vai colocar aqui para você um validador. Que maravilha, você incluiu valores únicos na sua linha. Se por algum motivo você repetir, ele também tentar colocar um valor não permitido, por exemplo, nesse quadrante aqui, ele tem alertas nas linhas, fica aparecendo essa dica em cada um dos quadrantes. Você pode ver que aparece topo direito, uma seta laranja, e ele vai apontar em cada um. Eu tentar inserir um valor repetido dentro deste meu quadrante superior direito, já está em destaque aqui dentro desse contorno mais grosso, dessa linha mais grossa. Eu tente colocar o valor 4. Vai permitir, vai falar que o valor repetido, de uma forma ele está pedindo para que você insira um valor não duplicado. Para você ter certeza de que o valor que você vai inserir ele é permitido, é só clicar na sua seta, ele vai falar, opa, só tem 2 dígitos aqui ainda disponíveis, o 1 e o 7. Se por algum motivo é que eu coloquei esse 5 na posição errada, tenta resolver o meu quebra-cabeça, ele automaticamente vai aumentar os números disponíveis para que você possa completar. Descobri que aqui é o 5, então, por algum motivo. E aqui incluo. Você ainda está com algum problema nessa linha, porque já existe 5 nessa posição. Então a sua missão é resolver esse quebra-cabeça. E a nossa missão será construir esse quebra-cabeça para que você resolva. Esse aqui é com 9 posições e 9 quadrantes. 9 posições dentro de cada quadrante. Para ficar um pouco mais fácil, nós vamos construir um com 4 posições dentro de 4 quadrantes. Mas a lógica de funcionamento é idêntica a esta que vamos ver aqui. Lembrando que para construir esse recurso, para construir esse Sudoku, nós utilizamos o Google Sheets. Mas ele também pode ser utilizado na sua planilha de preferência, seja Excel, seja Calc ou qualquer outra disponível aí no mercado. Então, o primeiro passo que eu quero reforçar aqui com vocês é que nós não estamos trabalhando com linguagem de programação. É um recurso um pouquinho mais avançado, que nos dá mais liberdade para poder trabalhar com alguns recursos, porém exige um certo conhecimento técnico. E a ideia não é a gente complicar tanto, só que nós vamos exigir um pouquinho de raciocínio lógico seu para que nós possamos construir essa ferramenta. Combinado? Aqui nós estamos trabalhando somente com fórmulas, mas vamos fazer um passo a passo para que você não se perca. E se por algum motivo você escorregar no meio do caminho, é só pausar o vídeo, voltar e rever. Combinado? Toda a estrutura do nosso quebra-cabeça, do nosso Sudoku, está aqui nessas células de baixo. Elas que fazem toda a validação de cada um dos meus blocos para eu saber quais números eu tenho, quantos já foram usados, quantos estão disponíveis e quais são esses valores. Por exemplo, no quadrante que nós estávamos trabalhando aqui, superior direito, ele está identificado por linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3. Coluna 1, coluna 2 e coluna 3. Linha 1, linha 2 e linha 3. Sabendo disso, nós temos aqui atrás da nossa imagem de abertura do Sudoku linha 1, coluna 1, o bloco linha 1, coluna 2 e o bloco linha 1, coluna 3. Esse bloco está sendo tratado por este bloco aqui. Então, o que nós sabemos nesse momento é que de usados nós temos aqui o número 2, o número 3, o número
4, 5, 6, 8 e o 9. E de disponíveis estão 1 e o 7. Vamos ver se é verdade. O 1 realmente não foi usado ainda. E o 7 ainda não foi usado também nessas posições. Aí a gente pode escolher se ele vai vir nesse espaço ou nesse espaço aqui. Se por algum motivo eu descubro que o meu número 8 não deveria vir nessa posição, eu vou excluir ele daqui, delete, eu apago e perceba que ele já veio para minha lista de valores restantes. Excluir ele novamente aqui nessa posição, 8, ele já sumiu. Se eu incluir o 7, ele já sumiu, e se eu incluir o 1, completar o meu quadrante, não tenho nenhum valor disponível, tem 0 os valores restantes. Provavelmente a gente tem um erro aqui na linha também. Só confirmar. Porque nós temos valores repetidos. Já tem um aqui, ó, nessa posição. Eu não poderia colocar ele de novo nessa mesma linha. E aqui tá errado porque nós já temos o 5. Não poderia colocar ele de novo nessa mesma linha. O 6 também já existe aqui. Pode ver que o meu quebra-cabeça está todo desgovernado, né? A gente vai ter que trabalhar muito para conseguir resolver e completar esse Sudoku de forma correta. Mas essa é a missão dele. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo do Sudoku. Fazer você ferver os seus neurônios e identificar quais números atendem às posições corretas. Então, já que você entendeu a lógica, vou fazer um breve resumo. Nós temos 9 quadrantes. Quadrante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Cada um desses quadrantes possui 9 espaços, 9 quadrados, 9 células. E a nossa missão é completar, é incluir em cada uma dessas células valores únicos. Como assim? Números de forma que eles não se repitam, isso dentro dos quadrantes. Já para o quadrante maior, nosso quadrado total, a nossa missão é fazer com que os números não se repitam na horizontal e nem na vertical. Bem simples, né? Nada de tão difícil assim. Só entender as regras do jogo, a gente vai conseguir fazer um bom jogo. Então, agora que você já tomou esse chacoalhão de informações, vamos criar o nosso do zero. Então, aqui é o nosso Super Sudoku. Abrir uma nova planilha para criarmos o nosso Basic. Primeiro passo, criação nossa, nós trabalharemos com 4 posições, então serão 2 colunas e 2 linhas, 4 quadrantes no total. Vai ser um Sudoku bem simples, não vai ter nada de tão difícil assim para resolver o problema, vocês vão ver que é muito fácil. E essas 2 linhas aqui de cima, eu vou mesclar e converter isso em centralizar na horizontal e na vertical. Agora eu vou transformar todas essas colunas aqui que estão em formato retangular. Vou reduzi-las para chegar o mais próximo possível de um quadrado. Seleciono meu quadrante, nosso Sudoku básico, venho em limites, vejo qual é a cor que está para minha linha, está em preto, vejo qual é a grossura da minha linha, espessura dela. Vou colocar uma espessura um pouco mais grossa e
aonde eu quero aplicar, somente no contorno. No contorno, novamente, no contorno, novamente, no contorno e no contorno. E numa linha divisória, somente para separar os nossos números. Como já tem a formatação desse de cima, eu poderia também copiar a formatação dele e aplicar nesse de baixo. Copiando desse aqui. Por algum motivo ele está perdendo. Perfeito. Então nós temos um Sudoku básico, basicão mesmo. 4 quadrantes. 2, 3 e 4. Com 4 quadrados dentro de cada quadrante. A nossa missão é completar ele sem repetir os números, muito mais fácil com 4 quadrados. É aí que entra a dificuldade de quando você vai aumentando os quadrantes e quantidade de espaços dentro de seus quadrantes no Sudoku. Eu vou simular a entrada de valores dentro dos espaços. 1, 2, 3, 4. E vamos centralizar essa informação no meio da célula. Vamos aproveitar para aumentar também o tamanho dos nossos números dentro de cada uma das células. Legal. Perfeito. Sabendo disso, se você não quer fazer o seu cálculo de cabeça, é só selecionar todas as suas células que ele aqui na parte inferior da sua barra de status ele vai te dar o valor total da soma. Ou seja, 1 mais 2 mais 3 mais 4 é 10 no total. Ou seja, esse quadrante tem que somar 10, esse quadrante tem que somar 10, 10, 10. E cada uma das suas linhas também tem que somar 10. E as suas colunas tem que somar 10. Os números não podem se repetir. Esse é o propósito do jogo. Até aqui então, fácil, né? Nada de outro mundo por enquanto, mas dá aquela respirada profunda que vai começar a estrutura de validação para cada um dos nossos blocos dentro do Sudoku. Então, como o nosso Sudoku é mais básico nesse modelo que estamos criando, os nossos dígitos de números disponíveis, números da nossa lista, é 1, 2, 3 e 4. Ah, essa forma que você está fazendo é a única possível para poder construir o Sudoku? Não, não é a única possível. Você tem várias formas de construir essa mesma estrutura. Eu estou te passando uma, e com o tempo, quando você for pegando mais habilidade, quando você for entendendo, coletando mais recursos, você vai criar a sua forma para você. Eu estou te passando uma das possibilidades. Podemos considerar que é uma das mais simples, pensando que não estamos utilizando lógica de programação, recursos mais avançados ou conceitos muito técnicos para poder fazer. Vamos usar fórmulas, isso sim. Então exige sim um pouquinho de raciocínio lógico, mas não tem nada que você não consiga fazer. É só você se empenhar que eu tenho certeza que você consegue resolver e fazer isso junto comigo. Então voltando. Primeiro passo foi criarmos o número da nossa lista. Só que primeiramente eu vou nomear este bloco aqui como mesclar. Primeiro mesclar todas as minhas células e bloco 1, coluna 1, para que eu saiba aonde é que ele está fazendo a validação. Qual quadrante? Esse quadrante aqui, separar por cores fica mais fácil. Esse quadrante se refere a esse.
Então são 4 números que eu tenho na minha lista. Se são 4 números, eu só posso colocar os números de 1 a 4. Eu posso colocar 9? Não. Eu posso colocar 7? Não. Eu posso colocar 3? Sim. Os números vão de 1 a 4 e você pode colocar qualquer um dos números dentre essa extensão, de 1 até 4. Então o primeiro passo que nós vamos fazer é limitar as ações do usuário ou de quem vai incluir os dados aqui no seu Sudoku, para que ele não se perca e inclua informações erradas. O primeiro passo eu vou selecionar todas as minhas células, venho em dados e vou criar uma validação de dados. Dentro da minha validação de dados eu tenho alguns critérios. Vai ser uma lista a partir de um intervalo que nós iremos definir. E adivinha de onde que vai vir esse intervalo? Selecione um intervalo de dados. Exatamente dessa região. Um cifrão. Quando eu coloco o cifrão, significa que não vai mover para nenhuma outra coluna. Vai ser sempre coluna F e não vai se mover para nenhuma outra linha. Vai ser sempre linha 9 até a linha 12. 2 pontos significa até. Desta região até esta região. Mostrar a lista pendente na célula? Sim, eu quero mostrar. Rejeitar os números que forem válidos ou informações que forem válidas e não atenderem aos critérios da minha lista, que é esta lista que está aqui do lado, essa lista aqui. Se não atender esses critérios, ele não vai permitir que você insira nenhum valor. Ok? Confirmado, entrei. Pode ver que do lado ele já colocou aqui opções. Ó, posso colocar aqui 1, 2, 3, 4. Ah, maravilha. Vou tentar colocar 9 aqui. Eu sou contra regras. Ele não vai permitir. Os dados inseridos na célula violam as regras de validação de dados definidas. Ele não vai conseguir inserir outra informação, seja 1, 2, 3 ou 4. Esse é o primeiro passo. Combinado? Aqui, se ele quiser incluir 2 informações 2, ele vai conseguir. 3 informações 2, ele consegue. 4 informações 2, ele consegue. Validação não estamos fazendo ainda, mas não se preocupe que daqui a pouquinho a gente já vai pular para ela. Primeiro passo era você ver como é que você limita os valores que serão incluídos. Lista, próximo grupo de informações. Identificar quais foram os valores usados até o momento. Ou seja, vou selecionar todos e excluir. O usuário vem aqui e coloca o número 1. De alguma forma eu tenho que saber que ele já colocou o número 1 e aqui dentro tem disponíveis os números 2, 3 e 4 para que ele possa incluir. Nós vamos registrar tudo o que o nosso jogador está fazendo. E para fazer isso, adivinha, usaremos uma fórmula que vai se basear no seguinte conceito: menor, parênteses, e dentro desse menor ele pede quais são os dados que eu vou validar. Onde que está a minha matriz? Onde está o meu grupo de informações que eu vou encontrar o meu menor valor? O grupo de informações é aqui dentro do meu primeiro quadrante, de A3 até B4. E esse A3 até B4 é fixo, ele nunca deve procurar em outro quadrante. Então, para fixar, F4, que ele já vai inserir cifrão todas as minhas colunas e todas as minhas linhas. Colunas são as letras e linhas são os meus números. Combinado? Então sempre vai ser esse quadrante aqui. Entenda que no momento que eu coloquei o cifrão, sempre estou falando para a minha planilha. Sempre será esta região. Não altere, não mude desta região. E N significa qual é a posição do menor valor que eu quero. Eu quero meu primeiro menor valor, meu segundo menor valor, meu terceiro, quarto, quinto. Qual é a posição dele?
E aqui vai entrar uma artimanha, um recurso para que você consiga fazer com que essa posição seja alterada, ela trabalhe de maneira dinâmica ao seu favor. Se eu colocasse o primeiro menor valor, só para você entender como é que funciona, ficaria assim. Então ele veio aqui e encontrou o seu primeiro menor valor. Vou vir aqui e colocar um outro. Vamos supor que aqui eu tenho incluído o valor 3. Ele continua com a posição com o número 1, certo? Vou vir na minha fórmula e altero. Ao invés de buscar o meu primeiro menor valor, eu quero o meu segundo. Quem que ele vai trazer? 3. E se eu colocar o 2? Quem será que ele vai buscar? Meu primeiro menor valor, segundo menor valor, terceiro menor valor. Vou mudar para 4. Dentro desse quadrante, nós temos 3 números. Meu primeiro é esse, o segundo menor é esse e o terceiro menor é esse aqui, até o momento. Terceiro menor valor. 3. Ele trouxe o 3. Já entendeu a jogada então, né? E é a posição. Só que para que ele funcione de maneira dinâmica, eu vou inserir uma nova ferramenta que é links, onde ele irá trazer o número de linhas dentro de um intervalo específico. Então, o que nós vamos fazer é falar para ele, ó, pode pegar essa célula F9 aqui. Essa célula F9 vai se manter fixa. F4 para que nós travemos ela. 2 pontos até ela mesma. 2 pontos até F9. E pronto. Aqui ele trouxe o meu primeiro menor valor. Aqui é o meu segundo. Terceiro. E aqui é o meu quarto que ainda não existe, por isso que ele deu erro. Mas se eu colocar o número 4 aqui, vai inserir para mim todos os meus números. E se eu arrancar os demais, sem informação, porque ele só tem um menor valor, não tem o segundo menor valor, nem o terceiro, nem o quarto, nem quinto, nem sexto, nem um acima disso. Se você entendeu a lógica que nós fizemos até aqui, maravilha. Se você ficou com dúvida só nesse links, eu vou te mostrar agora o que ele faz aqui dentro. Vou colocar o sinal de igual. Então ele vai buscar o número de linhas em uma matriz ou intervalo especificados. Ele, ó, você busca de F9, que é essa célula, até ela mesma, ele só encontrou uma linha selecionada, uma célula selecionada. Por isso que dentro é 1. Quando eu arrasto para baixo, veja o que ele fez. Ele passou de F9 fixo para F10, que é a minha próxima linha, não estava travado. Então quando eu movimento para a linha de baixo, ele entende que ele deve também puxar esta célula para a linha de baixo, virar para a linha de baixo. Então se era F9 na primeira, F10 na segunda. Quantas células ou linhas nós temos selecionadas? 2. Próximo. E agora, quantas células nós temos selecionadas? 3. E agora, 4. Então é isso que a sua fórmula Lins faz dentro da fórmula menor. Ele busca o número posição 1, depois posição 2, 3 e 4. Por isso que ele trabalha a nosso favor. Legal, né? Nós temos ainda um problema ali. Fica aparecendo essa mensagem de número com erro, porque ele não encontrou nenhum segundo menor valor, nenhum terceiro, nem quarto menor valor. Vamos fazer para não permitir que esse erro seja exibido.
incluir uma fórmula de validação antes de ele gerar esse resultado. Então, antes da minha fórmula menor, antes de tudo isso aqui, eu vou incluir uma fórmula chamada se erro. Se ele identificar um erro neste grupo aqui de informações, nesta fórmula que foi feita, aqui coloque para mim simplesmente vazio. Abre e fecha aspas, é vazio. Se tiver valor, você vai colocar o próprio valor, nesse caso, o resultado de toda essa minha fórmula que a gente acabou de ver. E se tiver erro, ele vai colocar simplesmente nada, vai deixar o valor vazio, vai deixar a célula em branco, sem informação e sem erro também. Então, se eu replicar esta mesma fórmula para os meus demais, eu não tenho mais o erro e a minha fórmula continua aparecendo, mesmo sem ter informação aqui no resultado, a fórmula continua disponível. Ela simplesmente verificou que o resultado era um erro e quando é um erro, ele não traz nada. Ao contrário, se você tiver uma informação que foi inserida pelo seu usuário, observe o que vai acontecer aqui. Vou dar Enter. Ele automaticamente vai colocar o seu segundo maior valor. Vou colocar 2 aqui no meio. O segundo maior valor e o terceiro maior valor. Vou colocar o 4. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto maior valor. Compreendido até aqui? Fácil demais, né? Pois bem, então, agora que a gente já sabe quais são os nossos quadrantes, os limites que temos dentro dos nossos quadrantes, a soma total dos valores dos nossos quadrantes, nós precisamos saber o quê? Quais são os valores, quero dizer com valores restantes. É o seguinte, se você colocou o valor 1 aqui e o 2, porque você descobriu, era assim que você ia conseguir resolver o seu quebra-cabeça de valores. Aqui posição 1, aqui posição 2. Agora você sabe que você só tem mais 2 posições aqui disponíveis. E que só pode ser o 3 e o 4. Ou aqui o 3 e aqui o 4. Correto? O que a gente tem que fazer? Identificar quais números já foram usados e apresentar os números disponíveis ainda para utilização. Porque este resultado aqui é que nós usaremos para mostrar a nossa lista. Se você quer ajudar o seu usuário a não cometer erros, porque se ele vier aqui ele pode colocar mais um número 2. Ah, me esqueci, não vi. Lógico que você nunca vai completar o seu Sudoku, porém, se você quer ajudá-lo, vai por mim, faz desse jeito aqui, mostra para ele que existe uma limitação e que ele já preencheu com esse mesmo valor dentro deste quadrante e não pode ser repetido. Então, para iniciar essa fórmula, nós precisamos saber quais valores da nossa lista já foram usados. Então, nós temos os nossos números da lista e nós temos os nossos valores já usados. Para começar a fazer uma procura, fazer uma busca de um valor dentro do outro, nós utilizaremos uma fórmula conhecida como índice. Abre parênteses, quem que é a nossa referência? Nesse caso, referência são os nossos valores utilizados. Para gravar esses valores já utilizados, com F4, ele vai colocar o cifrão antes e o cifrão depois, como a gente já explicou anteriormente, ponto e vírgula. Ele quer saber qual é a linha que ele vai ter que procurar o seu valor. E para descobrir a linha, nós trabalharemos com uma fórmula conhecida como CORRESP. CORRESP é a nossa lista de números. Eu vou pegar então o meu primeiro valor dentro da minha lista, ponto e vírgula. Vou descobrir isso dentro de um intervalo. Qual que é o intervalo? Quero identificar esse valor dentro do meu intervalo. Quero saber a posição dele dentro do meu intervalo. Logicamente travado, F4 para travar ele. Não se esqueça, porque ele sempre tem que buscar dentro deste grupo de valores. Ponto e vírgula, e qual é o tipo de pesquisa? Pesquisa que nós vamos buscar é o valor exato. Eu não quero aproximado, eu quero exatamente
o que ele tem que buscar é 1, eu quero que ele encontre 1. Não pode ser 11, nem 111, nem parecido com 1. Tem que ser o número 1 exatamente. Fecho o parênteses e vou dar Enter. A coluna nós não precisamos identificar porque nós só temos uma coluna dentro do nosso grupo de valores. Eu só tenho uma, então não precisa nem identificar, que ele já sabe que ele tem que buscar nessa única coluna disponível. Esse 2 daqui automaticamente já foi atualizado. Ele sabe que o número 1 se encontra dentro da lista de usados. Por enquanto, ele ainda está trazendo, a posição e ele está trazendo o resultado do que ele encontrou aqui dentro. Então, se eu colocar o número 3 aqui, o valor usado foi 1 e o 3. Não se preocupe ainda com o nome e valor restante, porque a nossa fórmula ainda não está completa. A gente está fazendo por partes até chegar no resultado final.